Queridos amigos, amigas da Sociedade Espírita Irmã Rosália, é mais uma oportunidade que nós estamos de juntos nos voltarmos para o nosso Evangelho e buscarmos lá uma história, um fato, um ensino que nos ajude aí no nosso dia a dia. O nosso assunto hoje, ele tem como base aquele momento difícil para nós cristãos, aquele momento acontecido no Calvário. Jesus já pendurado na cruz, tendo ao seu lado dois ladrões, Dimas e Jefas. Ele conversa com os dois. E este é o nosso tema do nosso estudo de hoje. Este fato ele é narrado praticamente em todos os evangelhos. Agora, é o evangelista Lucas que mostra aí detalhes da conversa. E quando nós conversamos sobre Lucas, nós não podemos esquecer que Lucas, ele muitas vezes, ele colocou no seu evangelho relatos que a própria Maria de Nazaré, mãe de Jesus, disse para ele. Nós sabemos que o Lucas, ele, numa das viagens que ele fez com Paulo, eles pararam na cidade de Éfeso. Em Éfeso se encontrava a mãe de Jesus, já abrigada lá das intempéries que existiam naquele tempo na Palestina. E o nosso Lucas, ele nos coloca, provavelmente, não é, dito pela própria Maria, que naquele instante que Jesus estava já, depois da 1h da tarde, pendurado no madeiro, houve uma conversa do nosso mestre com os dois ladrões. E a conversa se inicia quando um deles, não é, ele provoca Jesus, dizendo que se ele pudesse, que ele nos salvasse. E o mestre simplesmente escuta. Mas assim que o mau ladrão, ele interpela Jesus, o outro, Dimas, ele intervém na conversa e chama atenção, dizendo que eles estavam ali merecidamente, mas Jesus não. E aí ele, em seguida, Dimas, ele pede a Jesus que olhasse por ele. E Jesus olha para o Dimas e com a sua capacidade de olhar o nosso interior, né, gente? Jesus tem essa capacidade de nos ver melhor que nós mesmos nos vemos. Ele olha para Dimas e diz para ele que daqui a pouco eles estariam juntos no reino de Deus. E essa conversa realmente é muito importante. E ela tem sido utilizada por várias pessoas, vários estudiosos, para nos trazer uma lição para este fato. Uma dessas pessoas é o Chico Xavier, Boa Nova, né? Em Boa Nova, o irmão X, Humberto de Campos, ele no capítulo 23, não é? Ele nos fala sobre essa conversa existente lá e nos conta também um episódio, uma situação, um questionamento que Mateus faz para Jesus poucos dias antes da crucificação sobre a fé. Jesus argumenta sobre a fé, que ela brota na pessoa, não é? E Mateus acha que era um processo mais racional. E a conversa não teve ali um fim. E o irmão X nos conta que no ato da crucificação, ele nos conta que Mateus estava lá, também escondido, não é? Na crucificação, nós sabemos, minhas irmãs e meus irmãos, que o único dos apóstolos de Jesus que estava ali assumindo o papel de apóstolo, né, era João. Era João, dos apóstolos, e as mulheres.
não é? Maria, Joana de Cusa, não é? Maria Madalena, Maria de Cleófas, Susana. E o nosso Humberto de Campos nos fala que Mateus também estava lá. E Mateus também teria ouvido essa conversa. E quando o Dimas ele vai a Jesus num ato de fé, existe ali, segundo Humberto de Campos, né, um contato aí meio telepático, meio pelo olhar entre Jesus e Mateus. Naquele momento, a ação de Dimas dá um reforço à ideia que Jesus tentou dar para Mateus e não conseguiu. Diante do apelo, não é? Alta manifestação de fé daquela pessoa que naquele momento final, não é? Ele pede a Jesus, ele confia em Jesus, não é? Jesus olha para Mateus e Mateus ali percebe, bonito, né? Até ali, minutos antes de deixar o vaso, o corpo físico, né? Jesus continua ensinando. Minhas irmãs e meus irmãos, vamos procurar na nossa literatura mais fatos, mais histórias sobre essas pessoas, esses dois ladrões. Nós encontramos, não é? Num livro do nosso Divaldo, Amélia Rodrigues, o livro chama Até o Fim dos Tempos. A Amélia Rodrigues, ela tem uma série de livros que ela nos conta histórias lindas, não é? Que já existem na espiritualidade a respeito de Jesus. São complementações de fatos evangélicos. É imperdível essa literatura dela. É uma espécie do irmão X, mas a Amélia ela tem mais detalhe, mais coisas sobre o assunto. E a Amélia nos conta, ela nos fala um pouquinho sobre Dimas, né? E do outro ladrão também. Ela nos fala, no capítulo 23, não é, deste livro, Até o Final dos Tempos, ela nos conta que Dimas e Gestas, alguns falam Giestas também, eles eram ladrões. E que eles assaltavam as caravanas que chegavam em Jerusalém. E durante um período de tempo, o que despertou aí, não é, as autoridades policiais naquela época, não é, era o exército romano, para tentar aí prender esses malfeitores. E ela nos conta também que a mãe de Dimas, né, Tamar, ela criou o filho com muita dificuldade. E o filho, já rapaz, noivo, a noiva dele chamava Esther, não é? Elas ficam surpreendidas quando elas constatam que o Dimas estava lá assaltando essas caravanas. Foram até ele, não é? Rogaram, e ele disse a elas que seria a última vez, né, que ele iria fazer esse fato. Exatamente nessa última vez, o exército romano surpreende e os prende. E sumariamente, né, foram pegos aí roubando, né, e foram condenados à morte, né? Naquele tempo era assim, sumariamente foram condenados à morte, e ocasionou-se que ia ser feito também, não é, a crucificação deles ia ser feita numa sexta-feira, e coincidiu, né, que foi feita junto com Jesus, previsto já, né, nas antigas escrituras, que falavam que o Messias iria ali ter esse momento ao lado de malfeitores, previsão das antigas escrituras. E nos conta ainda a Amélia Rodrigues, não é, que lá no Calvário estava lá as pessoas ligadas a Jesus, e essas duas mulheres, Tamar e Esther,
referentes noiva, eu repito, e mãe do Dimas. E que Maria percebe, não é, a presença dessas duas mulheres voltadas para aquele ladrão que estava ali, de pendurado também. E Amélia Rodrigues nos fala que Maria se aproxima das duas e conversa com elas, não é? E as consola. É um fato muito bom da gente parar e pensar, porque isso nos permite nós entrarmos um pouquinho em Maria, né? Na personalidade de Maria. O próprio Lucas nos conta também, é o único a nos contar também, que foi Maria que percebeu, né, nos instantes finais de Jesus, está, né, no Evangelho de Lucas, também no capítulo 23, né, de Lucas, aquele momento no qual Jesus ele faz uma oração ao Pai, dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Isso é muito importante para a gente ver. João estava ali, não é? E João também escreveu sobre esse momento e não colocou nem a questão dos ladrões e nem as questões dessa rogativa de Jesus. Ou seja, o que nós estamos querendo dizer é que Maria, mesmo naquele momento super doloroso, algo dentro dela a estabilizava, né? E permitia que ela enxergasse o que estava acontecendo em torno dela. Ou seja, um controle sobre si mesmo. E uma constatação fortíssima, né? Que aquele momento que Jesus estava vivenciando era um momento necessário e previsto. Bonito, né? Boa essas coisas, a gente pensar nesses assuntos. Eu queria ir com vocês agora, ainda falando sobre Dimas, eu queria vir bem mais aqui para os nossos tempos. Vamos lá para a França, no século XIX, Paris, bem na época da codificação estava sendo feita. Em 1957, aqui no Brasil, um brasileiro, Canuto de Abreu, ele foi encarregado, né, de montar uma conferência alusiva aos 100 anos do Livro dos Espíritos. E Canuto, pesquisador emérito, ele realmente fez um trabalho maravilhoso. E esse trabalho dele, depois, essa palestra, essa conferência, virou um livro. O Livro dos Espíritos, o seu aspecto histórico e lendário. É desse livro que nós aqui buscamos aí um fato narrado por Canuto de Abreu. Pois bem, Kardec, quando ele estava nos seus trabalhos da codificação, ele tinha uma série de pessoas, né, de companheiros que o auxiliaram. Entre eles, nós destacamos o senhor Rustam. O senhor Rustam, melhor dizendo, né, tem um i no final do nome, ele era um magnetizador. Era um homem casado, com filhos, amigo forte de Kardec, e esse laço de amizade fez com que o senhor Rustam fosse convidado também para uma recepção, segundo Canuto de Abreu, que aconteceu no dia 18 de abril de 1857, na casa de Kardec. Né? Kardec, o livro foi lançado, né? O Livro dos Espíritos, e ele reuniu na sua casa as pessoas que mais diretamente o auxiliaram nesse trabalho. A família Baudin, Júlia e Carolina, a médium, não é? Ruth Celine Jafé, né? E outras pessoas lá, a senhora Plene Maison, não é? E também o senhor Rustam e família. E nessa festa, nos é narrado também diálogos que aconteceram na festa. E num desses diálogos, nós encontramos essa informação que o senhor Rustam, na verdade, ele era a reencarnação de Dimas, o bom ladrão. Olha só que coisa interessante, não é, gente? Dimas, esse que demonstrou essa
fortaleza, essa fé que nasce nele, naquele momento, né, físicos dele, os últimos, né, ele teve aí, obviamente, nesse espaço de 2000 anos, quase 2000 anos, né, 1850 e pouco, ele teve uma série de reencarnações. E ele teve aí o privilégio, né, de pertencer àquele grupo de espíritos que encarnaram na França dentro do projeto de receber a codificação. E ele participou ativamente, não é? E é narrado para aquelas pessoas, eles sabiam que o senhor Rustam era a encarnação de Dimas. E um fato também que nos chama muita atenção, que nos prende um pouco aí a atenção nesse aspecto, é que fala-se também, não é, entre essas pessoas, que o Dimas ele carregava nele, não é, na individualidade dele, individualidade, né, a soma das nossas várias personalidades que nós vamos alinhavando aí em cada encarnação. E nos é falado que o Dimas, séculos depois, né, muitos séculos depois, ele ainda tinha lembranças fortíssimas daquele dia. E era comum nas sextas-feiras santas, né, no dia, não é? Que aqui era rememorado a crucificação de Jesus, o Dimas entrava num estado de introspecção fortíssima e ele voltava à personalidade e ele era também agraciado, podemos dizer assim, né, com uma comprovação aí da volta que ele deu aí, né, a si mesmo, modificando seu caráter, se tornando uma pessoa extremamente portadora de fé. Dimas, senhor Rustam, né, séculos depois, nas sextas-feiras santas, surgiam nas mãos e nos pés deles as chagas de Jesus. Isso aí, as pessoas eram testemunhas disso. Toda sexta-feira santa, né, ele entrava nesse estado e surgiam feridas, né, luminosas nas mãos e nos pés dele, comprovando aí o fato, né, dele realmente ter participado desse momento de Jesus e ter utilizado esse momento com Jesus rápido, fugaz, não é? Para aumentar, vencer a si mesmo, não é? Obviamente que ele, ao longo dos séculos, ele resgatou os débitos que ele tinha com aquela conduta que ele teve, não é? Antes de estar com Jesus. Mas o importante a reflexão que nós fazemos é isso. Olha só o bom ladrão, não é? Como ele aí, até ele, né, até a atitude dele foi utilizada aí para ensinar as pessoas. O bom ladrão, Dimas, Rustam, ele é realmente para todos nós um símbolo do arrependimento, não é? O arrependimento ele é uma coisa muito importante e é uma situação psicológica, emocional que acontece em todos nós. É previsto até, não é, nas bem-aventuranças. As bem-aventuranças, a segunda bem-aventurança, ela fala sobre o que aconteceu aí com Dimas, com o senhor Rustam, não é? A segunda bem-aventurança, obviamente que vem após a primeira, né, que é a pobreza de espírito, humildade, não é? A segunda bem-aventurança, ela fala que bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. E esse chorar realmente é esse momento mágico que o nosso Dimas, o senhor Rustam, não é? Ele vivenciou pendurado na cruz. Chorar, reconhecendo que tudo que acontece conosco, não é fruto de uma ação nossa. Reconhecer que nós somos responsáveis pelas coisas que acontecem conosco. Isso é um passo muito importante, extremamente importante, não é? Na verdade, é isso que caracteriza o arrependimento.
E o arrependimento, quando você o faz com o coração, ele carreia, né? Ele traz para a gente aí, não é? Esses segmentos iniciais de uma fé, não é? É essa força interior que a gente tem. E é lindo nós lembrarmos que a situação de Jesus, né, com Mateus, ele usa esse fato, né, da crucificação, da conversa com Dimas, para mostrar aí, não é, que a fé, ela brota, ela tem que ser, não é, gente? A fé, essa força, ela brota do Deus que está em nós. Um deutropismo vai ao Deus do cosmos, ao Deus que existe em tudo. Bonito, né? Quando nós agora nos lembrarmos, não é, desse momento da crucificação, eu acredito que todos nós vamos pensar aí, não é, no Dimas, no senhor Rostam, não é, a volta por cima que ele dá e esse episódio tão bonito da nossa codificação. É sempre muito bom estar com vocês. Nosso Pai, nosso Criador, né, que nós possamos aí louvá-lo sempre,